paz do Senhor, igreja amada de Deus, meus queridos irmãos, meus amados seguidores, seguilovers, como dizem por aí, né? Você viu aí o título desse vídeo, né? E é algumas dúvidas sobre o Natal, né? Na verdade, uma reflexão da qual eu quero trazer para você e trazer aqui alguns versículos aonde, vamos dizer assim, embasam a minha tese, tá bom? Então fica comigo até o final, já curte, compartilha, tá? Se inscreve nesse canal, me ajuda a divulgar sobre a nossa fé na prática, porque se você não praticar a sua fé, ela é uma fé morta. Então, por isso que eu chamo esse canal de Fé na Prática. Agora, se você não se interessa por assuntos sobre Jesus, se você não tem o seu coração voltado para Deus, aprender sobre Deus não é uma coisa importante para você, então pode se desinscrever se você já estava inscrito, pode dar tchau, não precisa compartilhar, muito menos curtir. Somos ferramentas de Deus aqui na Terra. Estamos compartilhando algo que nós aprendemos e que fez sentido na nossa vida. E você pode muito bem também criar um canal ou pegar no seu Instagram, no seu WhatsApp, colocar nos seus stories, nos seus status, a verdade que você aprendeu e simplesmente fazer uma chamada. Oh, gente, eu aprendi hoje algo que eu não sabia e que para mim foi tão impactante, uma mensagem simples, né, feita por uma pessoa simples, mas que é apaixonada pela palavra de Deus, por Jesus. E é por isso que eu quero compartilhar com você. Aqui eu não quero me rebelar contra ninguém, não quero atacar a fé de ninguém, eu só quero contar aquilo que eu aprendi. Por que eu quero fazer isso? Porque uma vez me disseram que quem lia a Bíblia era louco, ficava doido, né? Eu ficava tantã mesmo das ideias. A pessoa estava me dizendo isso como verdade, ela acreditava isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz uma libertação, um novo olhar sobre as coisas e que as pessoas não entendem. Tá? Então, por isso que eu acho muito importante compartilhar a palavra do Senhor. Então, fica comigo, como eu disse, já chama aí alguém se você acha que faz sentido para você aprender sobre a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse momento na tua casa, na tua presença, diante da tua luz, aonde o Senhor tem trazido ao meu coração um conforto, um refrigério, uma resposta diante das minhas dúvidas. E por isso eu quero compartilhar com meus amados irmãos que assim como essa semente caiu no meu coração e germinou, possa também cair no coração deste que me ouve agora e também possa germinar, pois o Senhor disse que nós deveríamos ir por toda a terra, espalhando as boas novas, e que melhor ferramenta para nos fazer andar em todos os lugares do que a internet, que possamos usá-la para abençoar outras vidas, para transbordar outras vidas, para destravar outras vidas que estão aí todos os dias sendo açoitadas pelo inimigo, querendo ser confundidas. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, irmãos. Hoje é um dia muito especial para mim, é um sábado, e apesar de não ser judeu, né, ou seja, judia no caso, eu gosto muito de guardar o sábado, né, de estar nesse momento de sábado de reflexão. Ah, mas depois que Jesus nasceu, que teve a crucificação, ele ressuscitou no domingo e por isso o domingo se tornou o dia do Senhor. Amém. A gente guarda o domingo também, não tem problema nenhum. A gente tem que estar aí na presença do Senhor, né? Então eu gosto muito de sentir isso, de viver esse momento de sábado, eu já fiz sim minhas atividades enquanto eu estava ali lavando roupa, eu estava ouvindo a palavra, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu acabei minha tarefa e eu vim para cá para gravar esse vídeo, né? Com muito carinho, porque estamos na época do Natal e às vezes as pessoas têm se distanciado, têm falado que o Natal é só uma marca, é só mais um comércio, as pessoas querendo vender, né? E luzes e árvore, né? Presépio, são tantos os símbolos, né? Papai Noel. E aí a gente fica confundido. E aí eu queria, né, dizer que eu tenho percebido que nesses últimos anos, o ano retrasado, se eu não me engano, eu fiz um tour por todas as cidades aqui, né, próximas de mim, né, as mais próximas pelo menos, para ver, né, as luzes de Natal, ver aquele sentimento de Natal. E eu vi que já foi diminuindo, sabe? Hoje a concentração está nos centros, né, e nos shoppings, porque são áreas, vamos dizer, comerciais, e aí as prefeituras, e no caso dos shoppings ali, os administradores, eles investem nisso porque eles querem que as pessoas venham ver as luzes e assim consumam mais, comprem nas lojas ali. Então, o intuito é mesmo beneficiar o comércio, né? E aí eu vi que nas casas isso tem sido uma decrescente, né? As pessoas não têm mais colocado as suas luzinhas. E eu gosto das luzinhas, né? Porque as luzinhas é como se a gente fizesse um sinal na nossa porta de que aqui somos cristãos, né? Então,
para mim é simplesmente isso, e entristece quando a gente vê que a cidade está toda apagada, que as pessoas não estão mais se importando. Isso reflete que o amor está se esfriando, e é bíblico, tal é um nascimento. Nascimento de quem? Jesus. Ah, mas Albert Jesus não nasceu em dezembro. Bem, ele não nasceu em dezembro, a gente não sabe bem ao certo, a gente estuda e pela história, a época, né, de dezembro, na região onde Jesus nasceu, é uma época muito fria e os pastores jamais sairiam para pastorear. Não faz sentido mesmo ser dezembro. Mas o que faz sentido? Faz sentido viver o cumprimento da palavra de Deus, ver a história se cumprindo, e por isso eu peguei alguns versículos aqui. Ali, ó, em Salmo 72, fala que reis se prostrarão diante de ti. E o que significa isso? Que ali o salmista está falando, né? Ele teve ali uma revelação de que viria, porque toda a história bíblica aponta para o nascimento de Jesus, desde lá de Adão e Eva. Então, o salmista ele está falando aqui que realmente todos os povos, os reis, o prostrarão, o adorarão. E aí a gente tem a história dos 3 reis magos, que essas pessoas estavam ali esperando que uma estrela iria os guiar para se prostrarem diante de quem? De um menino. De um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o seu reino é eterno, ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Então isso daí é um cumprimento, né? Então as histórias vão narrando e falando que aqueles 3 reis encontraram quem? Essa profecia que é falada aqui, né? E aí depois nós temos em Gênesis, lá no capítulo, a gente tem ali a história, né? Aonde acontece o segundo pecado, né? Por que eu falo o segundo pecado, né? Porque o primeiro pecado foi o de Lúcifer, né? O arcanjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, né? Aí ele vem para a terra e ele tenta enganar outra pessoa para que também essa pessoa venha fazer parte com ele, né? Na jornada dos derrotados. Mas quando os inimigos lá, os demônios, os anjos caídos e Lúcifer, né, se tornou Satanás, Deus não fez nada para poder resgatá-los. Mas quando a mulher, o homem, pecou, aí Deus fez. Deus já agiu no mesmo instante e já traçou todo um plano, que é isso que nós estamos vivendo no Natal. Então, não tenha medo de celebrar o Natal da maneira certa, com a visão certa. Eu estou celebrando o Natal, que é o nascimento de Jesus. Não importa quando ele nasceu, importa que ele nasceu, né? E aí eu tenho que celebrar da forma correta. Ah, São Nicolau fez lindas ações, tá? Mas ele não é maior do que Jesus. E todos nós também podemos fazer lindas ações e nem por isso vamos nos tornar algo a mais do que Jesus. Então sempre entenda isso. Ensina seus filhinhos certos e entenda isso agora da maneira certa. Esse homem, São Nicolau, sim, chamam ele de São porque ele fez coisas boas, morreu e aí foi canonizado. Mas na verdade, ele era uma pessoa como eu, você, de carne e osso e temente a Deus e que queria fazer algo. Então, ele começou a presentear crianças em uma determinada época com presentes de madeira que ele mesmo fazia, né? Que ele mesmo produzia. E aí se tornou essa história. Porque é como um livro, né? Eu que sou escritora, um livro, a gente conta histórias, né? Eu conto histórias sobre finanças, sobre empreendedorismo, que são minhas realidades. E ele contou a história, aliás, a história dele foi contada e passada para o mundo todo. Então, é como se realmente fosse uma magia de Natal, né? É onde eu vejo que, nossa, houve a magia de Natal, porque é uma história que eu não sei exatamente aonde aconteceu, porque eu não me aprofundei ainda, mas que se espalhou. Então, a nossa história, assim como a de Jesus, também se espalhou. A história de Jesus se espalhou. E a nossa história pode ser essa continuação, né, de espalhar. De espalhar. A gente não tem nada que inventar e nem mudar. A gente só tem que continuar espalhando. Amém? Glória a Deus. Então, lá em Gênesis, nós vemos que houve ali o rompimento, houve a queda, né, da mulher, que a mulher foi enganada. A mulher teve um diálogo com o diabo, minha gente. Ela falou com ele, tudo bem que ele estava transvestido de uma serpente, mas ele estava falando, né? Por isso eu acredito que os animais todos falavam, porque senão ela ia ficar assustada, né? Eu, pelo menos, sairia correndo, vendo uma serpente falando comigo. Mas, e também talvez ficaria por causa da curiosidade. Mas, enfim, ele estava travestido, falou com ela, mas Deus sabia que quem estava dentro daquela serpente era o diabo. E aí ele chegou nela e deu os castigos lá para eles e falou para a mulher: a tua semente será inimiga da semente
da serpente. E ali, no caso, ele não estava falando que era só um inimigo entre a mulher e as cobrinhas que nasceriam da serpente. Não, é uma forma realmente espiritual. A semente que viria de uma mulher, o descendente que nasceria de uma mulher, né, que foi a palavra de Deus colocada no útero ali de Maria, e veio Jesus. Essa semente, Jesus, esmagaria a cabeça das sementes de Satanás. Quem são as sementes de Satanás? Todos os seguidores dele, ele, os seus demônios caídos e as pessoas que creem nele. Então, essa semente de Jesus venceria tudo isso. Então, o Natal é importante ser celebrado desta forma, entendendo que houve um rompimento, mas que daí Deus fez toda uma história para nos resgatar. Então, não somos todos filhos de Deus, não, tá? Somos criatura. Nós nos tornamos filho quando o aceitamos, quando entendemos e acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo. E é no sacrifício de Jesus Cristo, meus queridos. Embora tem pessoas maravilhosas aí, que as pessoas chamam de santo, que fizeram coisas lindas, eles não são diferentes de nós. Nós também somos santos, porque santo significa separado, separado do pecado, separado do mundo, separado das ações malignas. E hoje o diabo, ele tem um dom, que ele sempre teve, né? Mas ele tem um dom de nos fazer ver com bons olhos aquilo que Deus desprezou, aquilo que Deus abomina. Então, vamos tomar cuidado nesse findar de ano, né, de 2025, para os próximos que estão vindo. Vamos tomar cuidado em não misturar o amor que temos pelas pessoas com a aceitação do pecado que elas, de boa vontade, querem viver, indo contra a palavra do Senhor. E aí a gente fica com dó e fica querendo fazer algo, mas só Deus pode fazer. O que nós devemos fazer? Orar, pedir a misericórdia do Senhor e falar, olha, eu aprendi assim e vou viver assim. Então, quando eu tenho uma verdade que é bíblica, eu vivo pela verdade bíblica, porque eu sou cristã. Cristã significa seguidora de Cristo. E aí, então, eu não sou evangélica, tá? Porque eu não sou nem Eva, nem Angélica, como diz a irmã Edmeia. Então, eu sou cristã, eu sou serva de Jesus, eu sigo os ensinamentos de Jesus, por mais que às vezes eu acho super difícil, mas eu tento de toda forma colocar na minha vida, é isso que está falando nos meus livros, né? Então, Tô rico, fui pobre, mais que empreender, você é um propósito, sem dívidas em vista, são tudo livros que estão pautados na palavra de Deus e que eu aplico na minha vida. Poderia eu estar muito mais rica? Sim, mas eu não tenho pressa, eu não estou juntando tesouros nessa terra que a traça e a ferrugem corrói. Eu estou fazendo algo que traga leveza para mim, que traga... Eu sempre falo para as pessoas que eu gosto de fazer dinheiro quando eu tenho assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer alguma coisa específica, e aí eu vou lá e faço dinheiro. Agora eu estou trabalhando mais para ter uma renda, para ter um pouquinho de segurança também no futuro, mas a nossa segurança é Deus, sempre lembrando disso, né? Mas eu queria finalizar esse estudo dizendo para você o seguinte... esse eu não anotei, mas deixa eu ver se eu escrevi ele aqui. Ele está em Mateus 6:21. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler para você, tá? Mateus 6:21, para a gente encerrar essa nossa fala, porque é algo que eu queria deixar aqui bem específico para todos nós. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Essa é uma palavra que eu acho muito linda e que eu ouvi, né, uma pastora falando esses dias aí, várias vezes ela ensinou a mesma coisa, tanto é que eu entendi porque ela nunca me deu oportunidade, né, porque a minha visão é totalmente diferente. E ali, é por isso que eu falo para você, o inimigo sempre traz aquilo que é muito parecido, e aí se você não tem a audácia, né, a vontade, a convicção de aprender e esclarecer da palavra, você se engana fácil. Então, por isso que, queridos, o véu foi rasgado, temos acesso ao Pai, a palavra está aqui, que é o nosso direcionamento, aonde tem os erros de pessoas que Deus amava, né, mas tem também as suas vitórias, para que a gente olhe e fala, peraí, ele errou aqui, eu não vou errar, porque se já está escrito que ele fez isso e ele sofreu muito, por que eu vou querer passar a mesma coisa? Né? Então eu tenho que olhar e ir para o caminho que vai me levar para algo bom. E aí, essa pessoa, ela sempre falava assim, que a gente tinha que levar nossas ofertas à casa de Deus, porque aquilo era o nosso tesouro, né? E que o nosso coração estava naquilo, no dinheiro. E isso é um engano, porque o nosso, aqui exatamente está dizendo, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Mas eu sou cristã, aonde é que tem que estar meu tesouro? Aonde? Aonde? Quem é o meu tesouro? Porque se o meu tesouro reflete aonde está o meu coração,
o meu coração não pode estar no dinheiro, porque o problema do dinheiro, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, ele não pode ser o meu tesouro. Eu não posso amá-lo. Eu tenho que usá-lo, usufruir, aprender como fazer. Então, por isso tem o meu curso também, viu, gente? Mas não é o foco aqui, mas o nosso curso, tá? O nosso treinamento, nossos livros são todos para causas que nós acreditamos serem causas que ajudam pessoas, tá? Desde a minha vida, você pode entrar lá no meu Instagram, você pode falar com pessoas que estão no meu círculo. Eu, meu esposo, a gente sempre foi pessoas que gostou de ajudar os outros. A gente tira do nosso salário para comprar cesta básica, para comprar fralda, para fazer visita. A gente, né, sempre serviu moradores de rua, famílias em situação, né? E hoje a gente tem um projeto que é a SENF, nossa Associação Central de Negócios Femininos, onde a gente né, tem ali projetos que são gratuitos para a comunidade, né? Comunidade feminina, crianças, mulheres, adolescentes. E para isso, então, eu vendo os meus livros e vendo os meus cursos, porque isso me dá uma alegria muito grande, né? Porque não é sobre ter o dinheiro, é sobre poder usar ele para abençoar outras vidas, né? Então, eu queria que ficasse muito claro isso para você. O seu tesouro tem que ser Deus, tem que ser Jesus, tem que ser o Espírito Santo. Porque se eles são o seu tesouro, então o seu coração vai estar nele, tá? Agora, o seu desejo, quando você tem um tesouro, é de cuidar, é de guardar, é de aprender mais, é de estar sempre ali pertinho, não é? Agora, vê se faz sentido você dizer que você é cristão e você dizer que o teu tesouro é o dinheiro, e aí você vai sempre correr atrás de ter mais dinheiro. E vai fazer coisas que vai te afastar do reino de Deus, porque você quer conquistar um reino na terra, tá? É isso. Simplesmente é isso. Você quer conquistar um reino na terra. E aí você vai buscar cada vez mais dinheiro. Então, não faça isso, sabe? Tenha o dinheiro, busque. Se, sabe, é um dos pontos de uma prosperidade é você cada vez avançar. E quanto mais você vai crescendo na sua vida, tendo uma casa melhor, móveis melhores, coisas melhores, é um reflexo de uma prosperidade. Mas é mais sobre uma vida digna diante de Deus e Ele te abençoando, tá bom? Então, as promessas que Deus deixou para nós nada tem a ver com essa riqueza aqui na terra, mas ela vai ser fundamental, você pode acessá-la. Só não esqueça o principal, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro espírito do Natal, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Boa tarde.